Uma viúva solitária comprou 3 órfãos com sacos na cabeça, pagou em silêncio e os levou sem olhar para trás. Ninguém ousou segui-la, até que, ao cair da noite, um apache solitário os viu, e sem pedir permissão nem explicar suas razões fez o impensável. Ano de 1724. O ar seco do reino de Tierra Blanca arrastava consigo um pó avermelhado que parecia querer cobrir tudo, como se a terra quisesse enterrar em silêncio aquilo que os homens faziam à vista de todos. Sob aquele céu sem clemência, uma mulher vestida de negro avançava sem pressa, mas com a segurança de quem não teme ser vista, fazendo algo que outros chamariam de pecado. Era Camila de la Cruz, viúva havia 5 invernos, uma figura que em qualquer mercado fazia as conversas cessarem pela metade, não por sua beleza, que se apagara no luto, mas pela frieza com que observava o mundo, como se já não esperasse nada dele. Seus passos a levaram até um beco empoeirado, onde 3 pequenas figuras permaneciam ajoelhadas, imóveis, com sacos de estopa cobrindo-lhes a cabeça. Ninguém ousava falar com eles. Ninguém parecia querer saber quem eram antes de chegar ali. A viúva não perguntou por nomes nem idades. Limitou-se a colocar uma bolsa de moedas na mão do homem que os vigiava, e o tilintar metálico foi o único som que rompeu o ar denso. Os 3 meninos, curvados sob o peso do pano que lhes cobria o rosto, foram guiados por Camila, como se já fossem seus. Ninguém na praça tentou detê-la, e isso era o mais perturbador. A indiferença era tão espessa quanto o pó no ar. Ela caminhou com seu butim humano, sem olhar para trás, como se arrancar-los dali fosse tão natural quanto comprar pão. Mas nem todos permaneceram em silêncio. À distância, encostado numa viga de madeira na beira do caminho, um homem observava a cena com a calma felina de quem sabe que sua presença, por si só, já incomoda. Sua pele acobreada e o cabelo comprido preso em uma trança denunciavam sua origem, apache, chamava-se Nayel, e em seus olhos escuros não havia simples curiosidade, mas o reconhecimento de algo que os outros não podiam ver. Quando a viúva passou por ele, o vento ergueu um véu de poeira, e por um segundo, seus olhares se cruzaram. Não foi um olhar de cortesia nem de ameaça, mas um instante de julgamento silencioso. Camila o ignorou, ou ao menos assim pareceu. Mas Nayel não tirou os olhos das crianças, e em suas feições se desenhou algo estranho. Não compaixão, mas uma certeza. Como se soubesse que aquelas crianças, ocultas sob os sacos, eram mais que simples órfãos, mais que um segredo. Naquela noite, quando a sombra do deserto se estendeu sobre Tierra Blanca, o apache entrou no mesmo caminho que ela havia tomado. Não carregava armas visíveis, mas cada passo era tão medido que parecia seguir um rastro invisível que ninguém mais poderia perceber. E quando finalmente chegou ao velho casarão onde a viúva havia entrado com os 3 órfãos, não bateu à porta nem esperou convite. O que fez a seguir mudaria para sempre o destino de todos os que dormiam sob aquele teto. A casa de Camila erguia-se no meio de um terreno seco e nu, rodeada de álamos magros que pareciam ter desistido de crescer. As paredes caiadas estavam rachadas como pele envelhecida, e as janelas, cobertas por tábuas tortas, não deixavam adivinhar o que havia dentro. Àquela hora da noite, o ar já havia perdido o calor do dia, mas a calma que a madrugada deveria trazer não estava ali. Havia uma tensão estranha, um silêncio que não era de descanso, mas de espera. Camila estava dentro, no cômodo mais amplo, onde uma lamparina a óleo lançava sombras compridas contra as paredes. Os 3 órfãos, ainda com os sacos sobre a cabeça, estavam sentados em fila sobre um tapete gasto. Não se moviam nem emitiam som algum, como se soubessem que qualquer gesto poderia provocar uma reação que não queriam enfrentar. A viúva caminhava ao redor deles com passos lentos, avaliando, observando, como se tentasse medir algo que não era físico, mas invisível, um valor que apenas ela parecia entender. Foi então que a madeira da porta principal rangeu com um golpe seco. Não houve batida, nem palavra prévia, apenas o som do trinco cedendo diante de uma mão que não pedia permissão. Camila girou lentamente,
com o senho franzido, esperando talvez um vizinho intrometido ou um ladrão imprudente. Mas o que viu foi o Apache Nayel, de pé no batente, com o corpo relaxado e o olhar fixo nas 3 crianças. Não usava chapéu nem armas, apenas um manto escuro sobre os ombros e uma trança comprida que caía pelas costas. O ar ao seu redor parecia trazer um cheiro diferente. Terra úmida, madeira queimada e algo metálico, como o aroma de sangue seco. Você não tem direito de entrar aqui, disse Camila com voz baixa, sem elevar o tom, mas com uma firmeza que não admitia jogo. Nayel não respondeu. Caminhou devagar até o centro do cômodo, sem desviar o olhar dos pequenos, até ficar suficientemente perto para que a luz da lamparina revelasse suas feições duras, marcadas pelo sol e pelo vento. Seu olhar parou no menor dos órfãos, e ali ficou, como se algo no modo como respirava, ou na postura dos ombros lhe contasse uma história que ninguém mais conhecia. Tire as capuzes deles, disse finalmente, e sua voz, grave e pausada, não soou como ordem, mas também não como pedido. Camila o observou com desconfiança, avaliando se aquele homem estava louco ou se havia algo mais em sua insistência. Por um instante, a ideia de expulsá-lo com uma faca na mão cruzou por sua mente. Mas algo na maneira como Nayel permanecia imóvel, seguro, como se soubesse que nada poderia detê-lo, a fez parar. Sem dizer palavra, ela caminhou até o primeiro dos meninos e retirou o saco. O rosto que surgiu era pálido, com os lábios ressecados e os olhos tão abertos que pareciam temer até a luz. O segundo saco revelou uma menina de cabelo preto colado à testa pelo suor, com um olhar tão vazio que custava crer que ainda respirasse. Mas foi o terceiro que fez Nayel inclinar-se um pouco para a frente, como se confirmasse uma suspeita que o havia trazido até ali naquela noite. Sob a estopa, uma menina de olhos acinzentados o olhava diretamente, sem piscar, e em sua testa, quase invisível sob a franja emaranhada, havia uma marca pálida em forma de meia-lua. Nayel soltou um suspiro lento, e suas palavras saíram como um julgamento selado. Eles não são o que você pensa, viúva. E essa menina não é sua para manter. O silêncio tornou-se espesso, e nos olhos de Camila surgiu uma centelha que misturava ira e algo mais difícil de reconhecer. Um vislumbre de medo. Camila não desviou o olhar de Nayel, sustentando-o como quem sabe que está em terreno minado, e que qualquer palavra, qualquer movimento em falso, pode acender um fogo impossível de apagar. O silêncio que o cercava era um silêncio expectante, como se até o vento tivesse parado para ouvir o que estava para acontecer. À frente deles, a menor dos 3 órfãos, aquela menina que mal alcançava o flanco de um cavalo, com os pés descalços e o vestido reduzido a farrapos, mantinha o queixo erguido e os olhos fixos em Camila. Era um olhar impossível para uma criança assim. Não havia medo, nem submissão, nem sequer curiosidade infantil. Era um olhar direto, decidido, como o de alguém que aprendeu cedo demais que a vida não concede segundas chances. Nayel, com seu porte de homem acostumado a atravessar desertos sem mais companhia que sua sombra, deu um passo à frente. Suas botas pisaram a terra seca com um som oco que ecoou no pequeno pátio onde estavam. Parou a tão pouca distância da menina que a sombra de seu corpo os cobriu a todos. Não se apresentou, não pediu licença, não pronunciou palavra para suavizar o que estava prestes a fazer. Simplesmente estendeu a mão, com a lentidão calculada de quem sabe que um gesto brusco pode ser interpretado como ameaça, e tomou o pulso esquerdo da pequena. Camila, surpresa, esteve a ponto de afastá-lo, mas algo na expressão de Nayel, uma mistura de urgência e reverência, a deteve. Ele deslizou os dedos ásperos pela pele fina, afastando com cuidado o trapo que cobria o braço dela. E então viram. A marca era uma meia-lua, pálida como a luz do amanhecer, tão delicada que parecia feita de um brilho aprisionado sob a pele. Não era cicatriz, não era tatuagem, e, no entanto, sua forma era perfeita, precisa, impossível de ser fruto do acaso. Camila sentiu que sua respiração ficava mais lenta, como se seu próprio corpo precisasse de tempo para compreender o que seus olhos já haviam registrado. Não pode ser, murmurou Nayel.
mais para si do que para os outros, embora suas palavras flutuassem no ar como uma sentença. Camila, instintivamente, colocou-se diante da menina, cobrindo-a com o corpo como se pudesse apagar o que acabavam de ver. Seus olhos, escuros e afiados, cravaram-se nos de Nayel com um aviso silencioso. Se o que você viu tem um nome, disse em voz baixa, porém firme, guarde para você. Nayel não respondeu de imediato. Ficou ali, imóvel, observando-a como se quisesse ler não apenas suas intenções, mas toda a sua história. Finalmente baixou o olhar. Assentiu levemente e se afastou um passo. Não era um gesto de rendição, mas de reconhecimento. Havia compreendido que aquela mulher não entregaria nada que não quisesse, e que a menina, marcada por um sinal que talvez ele procurasse havia anos, agora estava sob sua proteção. Mas enquanto tudo isso acontecia, uma mudança sutil começou a infiltrar-se no ambiente. Do extremo do caminho, uma figura solitária a cavalo se aproximava com passo lento, mas constante. Não havia pressa em seu avanço, como se soubesse que cada metro que ganhava o aproximava inevitavelmente do momento para o qual havia vindo. A poeira se erguia à sua passagem, envolvendo sua silhueta e dando-lhe um aspecto quase irreal, como se emergisse diretamente de um sonho ou de um aviso antigo. Nayel virou a cabeça, e seu rosto, habitualmente imperturbável, se contraiu. Camila percebeu, e naquele instante, soube que a chegada daquele homem não era um fato menor. Não era um visitante. Não era um curioso. E, certamente, não era alguém disposto a ir embora de mãos vazias. O cavalo avançou um pouco mais, e pela primeira vez, o cavaleiro ergueu o rosto. Seus olhos, escuros e penetrantes como a noite sem lua, fixaram-se diretamente na menina da marca. Camila sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Não precisava que ninguém lhe explicasse. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O som do cavalo avançando sobre a terra ressequida não era um simples trotar rítmico. Era como um tambor distante que, sem querer, marcava o pulso daqueles que o escutavam. Cada pisada parecia afundar um pouco mais do que a anterior, não pelo peso do animal, mas pelo peso invisível que seu cavaleiro carregava. O vento, que até há pouco trazia consigo o aroma tênue das jarilhas e o sal dos campos, pareceu deter-se, como se até o ar preferisse afastar-se para não atrapalhar o momento que estava por se desenrolar. Camila não tirava os olhos daquele homem, embora cada fibra de seu corpo lhe pedisse para fazê-lo. Havia nele algo que não era apenas presença física, mas uma força silenciosa que obrigava a medir cada gesto, cada pensamento. Vestia couro curtido por sóis implacáveis e noites sem abrigo, com costuras remendadas várias vezes, testemunhas mudas de uma viagem que não devia ter tido início claro nem fim previsível. À cintura, o brilho opaco de uma faca longa contrastava com o desgaste do cabo. Não era um adorno, era uma extensão de sua mão. Quando o cavalo parou, não foi porque ele o ordenara com um puxão nas rédeas, mas porque o próprio animal pareceu entender que havia chegado exatamente onde precisava parar. O Apache desmontou com uma calma inquietante, deixando que suas botas tocassem o chão com um peso que ressoou mais no peito dos presentes do que em seus ouvidos. Camila, com o instinto de quem aprendeu a desconfiar de entradas silenciosas, deu um passo à frente e posicionou-se de forma a ficar entre o recém-chegado e as três crianças. Não levantou a voz. Não tentou impor-se com palavras. Sua postura falava por ela. Ninguém se aproximaria sem antes passar por sua vontade. Nayel, que até então havia sido um observador de aço, deu um passo em direção ao Apache. Entre eles não houve saudação nem gesto de reconhecimento. Apenas uma troca breve de olhares, tão carregada de informação que, para quem não soubesse lê-la, pareceria um instante banal. Mas Camila sentiu que, naquele cruzar de olhos, decidiam-se coisas mais antigas do que eles próprios, pactos e advertências que dispensavam palavras. O Apache alto, de pele curtida e olhar tão escuro que parecia absorver a luz, não olhou para Camila, nem para Nayel, nem para o pátio. Caminhou diretamente até a menor dos três órfãos. A menina não recuou, nem sequer piscou. E esse detalhe, que para outros passaria despercebido,
fez com que a tensão se adensasse de repente. Ele parou diante dela, inclinando-se apenas o suficiente para ficar à sua altura. Por um instante, tudo o que fez foi olhá-la, como se estivesse comparando uma lembrança com o que tinha diante de si. Depois, num movimento lento, porém certeiro, levantou a mão e retirou com suavidade o saco que cobria sua cabeça. O ar do pátio pareceu mudar. Sob o tecido áspero e gasto, surgiu um rosto de traços finos, pele morena e olhos grandes que pareciam guardar mais histórias do que qualquer criança deveria carregar. O Apache estendeu os dedos e, sem tirar os olhos dos dela, afastou uma mecha de cabelo que lhe caía sobre a testa. Foi então que viu a meia-lua na sua munheca. Não disse nada, nem um gesto de surpresa, nem de reconhecimento, mas na forma como seus ombros se tensionaram, no leve endurecimento de sua mandíbula, Camila entendeu que ele acabara de encontrar o que viera buscar. Nayel deu um passo à frente, apenas alguns centímetros, o bastante para que a mensagem ficasse clara. Se aquele homem pretendia levar a menina, teria que passar por ele. O Apache percebeu, e pela primeira vez em todo o encontro, desviou o olhar da menina para pousá-lo em Nayel. Não foi um olhar de desafio, mas de medição, como se avaliasse se aquele homem seria um obstáculo ou um aliado. Camila sentiu o momento se tensionar até um ponto perigoso. O silêncio, quebrado apenas pelo resfolegar do cavalo e pelo estalar de uma viga de madeira, parecia prestes a se partir como vidro. Foi então que o Apache falou, com uma voz grave e pausada, que não buscava convencer nem intimidar, mas afirmar algo que para ele já era um fato imutável. Ela vem comigo. Camila sentiu que a frase do Apache, pronunciada com aquela calma que não pedia permissão nem deixava espaço para réplica, era mais perigosa do que qualquer ameaça direta. Não havia gritos, não havia o estrépito de uma arma sendo desembainhada, e, no entanto, no ar percebia-se o mesmo fio que corta, antes que o inimigo o note. Ao redor, os sons do mundo pareceram diminuir. Até as galinhas no galinheiro silenciaram. E até o vento, que momentos antes brincava com os plissados de sua saia, deteve-se como se entendesse que estava prestes a testemunhar algo que ficaria gravado na memória dos presentes. Seus dedos, curtidos por anos de trabalho ao relento e de erguer peso que outros teriam considerado impróprio para uma mulher, fecharam-se em punhos discretos, o suficiente para que os nós dos dedos se tensionassem sob a pele. Deu um passo à frente não com brusquidão, mas com aquele avanço controlado que denuncia quem não recua, mesmo sabendo que a consequência pode sair cara. Seus olhos, escuros e firmes, fixaram-se nos do Apache com uma intensidade que poucas vezes havia usado contra um homem. Não disse, e a palavra não foi um grito nem um sussurro. Foi uma rocha colocada no meio de um rio, obrigando a corrente a encontrar outro curso. O Apache não se moveu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse estudando um objeto interessante que não esperava encontrar. Não era um homem jovem, mas também não estava gasto pela idade. Havia em suas feições um equilíbrio entre a dureza de quem já conheceu perdas demais e a precisão de quem sabe que não pode gastar forças em movimentos inúteis. Sua boca não se curvou em gesto algum, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente, e Camila entendeu que aquele mínimo gesto era, para ele, uma mudança de posição num tabuleiro que ela não conhecia. Você não entende o que carrega com você, respondeu, e sua voz era como pedra contra pedra, grave, sem pressa, mas carregada de um peso que se cravava nos ossos. Nayel, que até aquele momento se mantivera de lado, sentindo como cada palavra era uma corda se tensionando entre dois mundos distintos, deu um passo para se colocar ao lado de Camila. A posição não foi casual. Estava meio corpo atrás dela, como um sentinela que reconhece quem é a voz principal, mas pronto para interceder se as mãos do Apache buscassem o que sua boca pedia. Não disse nada, mas a forma como sua mão se aproximou da faca em seu cinto falou por ele. Camila sentiu que o coração batia com força, mas não num ritmo descontrolado, e sim como um tambor, preparando o corpo para a resistência. Olhou por um instante para a menor dos órfãos, que permanecia imóvel,
com os pés descalços afundando-se levemente na poeira, e os olhos fixos no rosto do Apache. Havia na menina uma quietude que não era medo, mas algo muito mais inquietante: reconhecimento. Eu a comprei, disse Camila, erguendo a voz o suficiente para que não só ele ouvisse, mas também as outras duas crianças, como se quisesse deixar claro diante delas que ninguém decidiria acima de sua palavra, e não a entregarei a ninguém. O Apache soltou uma breve expiração, que não era escárnio, mas também não era resignação. Deu um passo, e foi um passo calculado, que não invadia o espaço pessoal de Camila, mas o corroía, aproximando-se daquele limite invisível que separa uma conversa de um confronto. Não falo de compra, disse, devagar, como se cada palavra tivesse que encontrar seu lugar exato antes de ser pronunciada. Falo de sangue. Falo de algo que não pode ser trocado por moedas. A frase, embora simples, fez ecoar algo estranho na mente de Camila. Ela não entendia a que ele se referia, mas a firmeza com que disse, unida ao olhar fixo que mantinha sobre o pulso da menina, obrigou-a a perceber que aquele homem não havia chegado por acaso. Nayel avançou mais um passo, apagando o último espaço que restava entre eles. Se quer levar alguém daqui, disse, num tom mais baixo, porém mais carregado que um trovão, terá que dar um motivo que não seja o seu silêncio. O Apache girou ligeiramente o rosto para ele, mas sem tirar completamente os olhos de Camila. Meu motivo está na pele dela, disse, e apontou com um leve movimento de queixo para o pulso da menina. Foi então que Camila, com um gesto rápido, tomou a mão da pequena e viu o que ele via. Uma marca pálida, em forma de meia-lua, quase imperceptível sob a pele. Não soube explicar porquê, mas, no momento em que a viu, sentiu que sua resistência se turvava com uma inquietação nova, como se aquela forma diminuta abrisse uma fenda na couraça que havia construído durante anos. O silêncio que se seguiu não foi simples ausência de som. Foi um espaço no qual cada um dos presentes mediu o que faria a seguir, ciente de que o próximo movimento poderia alterar para sempre o destino de todos. Ela vem comigo, repetiu o Apache. E desta vez, embora as palavras fossem as mesmas, carregavam um peso que não deixava espaço para dúvida. Camila não desviava os olhos da pequena marca, e embora sua forma fosse simples, quase insignificante, havia nela algo que parecia irradiar uma força que nada tinha a ver com o corpo frágil que a carregava. O Apache, com aquele silêncio que parecia feito para obrigar os outros a falar primeiro, esperava. E nesse intervalo que durou apenas alguns segundos, mas que para Camila pareceram minutos inteiros, a sensação de estar perdendo o controle sobre algo que acreditava ser seu tornou-se mais real do que nunca. A menina, que até então permanecera imóvel, olhava alternadamente para Camila e para o Apache, como se entre os dois se travasse uma conversa que ela compreendia sem precisar de palavras. A meia-lua em seu pulso, quase do mesmo tom da pele, parecia pulsar com a luz do sol que entrava inclinada pelo oeste. Camila, instintivamente, tentou cobri-la com a mão, como se esse gesto pudesse apagar o interesse do homem à sua frente. Mas ele deu um passo à frente, e a voz que saiu de sua garganta não era de exigência nem de súplica, e sim de pura certeza. Essa marca não se escolhe, não se conquista nem se compra. Ela nasce naqueles que carregam a memória dos que vieram antes, disse, pronunciando cada palavra como se estivesse traçando um mapa invisível no ar. Nayel, que se mantinha firme ao lado, franziu o senho. Falas como um velho que quer vender lendas. Mas eu vejo uma menina assustada e um homem que quer levá-la. O Apache o olhou com uma calma que não era desprezo, mas sim distância. Eu vi essa marca 3 vezes em toda a minha vida. E todas as vezes que a vi, houve sangue. Não por causa dela, mas pelo que outros estavam dispostos a fazer para possuí-la. Camila sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, como se o ar tivesse esfriado de repente. A imagem dos outros 2 órfãos se formou em sua mente. Os 3 chegados juntos, cobertos com sacos na cabeça, entregues por mãos que não hesitaram em pegar as moedas. Recordou-se de como nenhum deles chorou ou pediu água, como se já tivessem aprendido que o choro não mudava o destino. Agora entendia que, pelo menos um deles,
Carregava algo que nem o preço mais alto poderia comprar. O que significa? Perguntou finalmente. E embora sua voz buscasse soar firme, havia nela um tremor impossível de disfarçar. O Apache não respondeu de imediato. Inclinou-se para a menina e falou-lhe numa língua que Camila não reconheceu, uma sucessão de sons curtos e fluidos que pareciam mais antigos que as paredes de qualquer casa. A menina, longe de recuar, respondeu no mesmo idioma, com uma voz que não havia usado até então, grave para sua idade e carregada de uma segurança inquietante. Ela sabe, disse ele, endireitando-se novamente. A marca não é apenas um sinal, é um chamado. E quem o ouve nem sempre vem com as mãos limpas. O vento soprou então, levantando poeira e pequenas folhas secas, como se quisesse apagar as pegadas que se acumulavam entre eles. Camila sentiu que tudo ao seu redor se reduzia àquela meia-lua e ao olhar do Apache, fixo nela, esperando uma decisão que ainda não estava pronta para tomar. Mas antes que pudesse responder, um ruído interrompeu o momento. O trotar de cascos ao longe. Não eram muitos, mas vinham rápido, levantando uma nuvem visível até de onde estavam. O Apache virou a cabeça para o som, e nesse gesto fugaz, Camila viu uma mudança em seu rosto. Não era medo, mas o reconhecimento de que o tempo havia encurtado. Não há mais o que falar aqui, disse. E com um movimento rápido tomou a mão da menina. Camila deu um passo para impedi-lo, mas Nael já havia desembainhado sua faca. O ar se tensionou como um arame prestes a se partir. A menina, no entanto, não resistiu, e isso fez com que a confusão de Camila se misturasse a uma pontada de traição, embora soubesse que não podia culpar alguém ainda jovem demais para decidir seu próprio caminho. Ao longe, o som dos cascos crescia, e as figuras começaram a tornar-se visíveis. Cavaleiros, vestidos com roupas empoeiradas, portando armas, e com uma urgência no corpo que não prenunciava nada de bom. Se eles chegarem antes de nos movermos, disse o Apache, sem desviar os olhos de Camila, não haverá decisão que possas tomar. Eles a arrancarão de ti, e então, nem eu nem tu conseguiremos seguir o rastro. Camila engoliu seco, sentindo que cada palavra se cravava na parte mais profunda de seu medo. A poeira dos cavaleiros já alcançava o ar que respiravam, e um batimento interno, muito mais rápido que o seu, parecia marcar o ritmo do que estava prestes a explodir. O som dos cascos transformou-se num pulsar compassado que parecia brotar do próprio chão, reverberando através das plantas secas e das pedras gastas até chegar ao peito de Camila e apertá-lo como uma mão invisível. O ar se carregou de um cheiro áspero, mistura de suor animal e couro velho, e nessa fragrância rude e persistente desenhava-se a ameaça dos que não vinham com intenções de diálogo. A nuvem de poeira crescia a cada segundo, apagando a linha do horizonte e engolindo os tons ocres do entardecer. O sol baixo e abrasador projetava sombras longas que pareciam mover-se por conta própria, anunciando a chegada dos cavaleiros, antes mesmo que seus corpos se revelassem. Camila sentia o olhar do Apache, firme e calculista, avaliando não só a distância dos intrusos, mas também o tempo exato que lhes restava para agir. Ele não parecia um homem que se inquietasse facilmente, mas havia na tensão de seus ombros um aviso silencioso. Ficar parado seria entregar-se. A menina, com sua marca exposta, não tirava os olhos daquela nuvem que se aproximava. Não tremia, não recuava. Ao contrário, havia em sua postura algo perturbador, como se soubesse que aqueles que vinham atrás dela não eram totalmente desconhecidos, como se em sua memória já existisse o som daqueles cascos, o ritmo daquele galope e o eco de vozes que talvez tivesse ouvido em outra vida, ou num momento que não estava disposta a contar. Não são muitos, disse Nael, tentando avaliar a situação enquanto girava a faca na mão. Mas vem com fome. Fome de algo que não é comida. O Apache não respondeu de imediato. Em vez disso, inclinou-se para a menina e falou naquele idioma que Camila não compreendia. Palavras rápidas, suaves, mas carregadas de uma urgência que só se percebia no fio de seu tom. A menina assentiu levemente, sem tirar os olhos do horizonte. Camila,
que ainda segurava parte da corda que havia usado para mantê-los juntos durante o trajeto, sentiu que a tensão se multiplicava. Era como se cada fibra daquele laço, tão simples, estivesse prestes a decidir de que lado cairia o destino de todos eles. Os cascos já estavam perto, tão perto que a poeira começava a arranhar a garganta com sua secura. O primeiro cavaleiro tornou-se visível. Um homem alto, com o rosto coberto por um lenço cinza, que deixava à mostra apenas os olhos claros, frios como o aço. Levava um fuzil pendurado no ombro e uma mão descansando sobre a coronha, como se o simples peso da arma lhe lembrasse que não viera negociar. Atrás dele, mais duas figuras, mais baixas mas igualmente tensas, cavalgavam em perfeita sincronia, e em suas roupas adivinhavam-se pedaços de metal pregados como remendos improvisados, sinal de homens que já haviam visto combate e não temiam outro. Quando os cavaleiros reduziram o passo, o silêncio que se instalou foi quase mais insuportável que o galope. Pararam a alguns metros, o suficiente para observar sem ficarem ao alcance imediato de um ataque. O líder afastou o lenço do rosto e revelou uma cicatriz que cortava seu lábio ao meio, como uma fenda permanente que o obrigava a sorrir com um esgar torto. Ela disse apontando diretamente para a menina. Sua voz não precisou de mais palavras para deixar claro que não viera por outra coisa. Camila sentiu que todos os músculos de seu corpo se tensionavam. O Apache deu um passo à frente, colocando-se exatamente entre a menina e os cavaleiros, sem tocar em sua arma, mas com aquela quietude que só tem os que sabem exatamente como e quando atacar. Nahel moveu-se para o lado oposto, flanqueando, como se um acordo tácito tivesse se formado naquele instante. Qualquer um que tentasse atravessar o espaço de ar que separava a menina de seu lugar atual, teria que passar primeiro por seus corpos. Não há acordo, disse o Apache, com uma calma que parecia desafiar que o contradissessem. O homem da cicatriz soltou uma risada seca, um som sem alegria que se perdeu rápido no vento. Não precisas de acordo quando o que queres já te pertence. Seus homens começaram a se abrir em leque, tentando cercá-los. Camila sentiu o ar comprimir-se em seu peito, e o instinto de fugir misturar-se ao impulso de se agarrar à menina, mesmo que isso significasse atrair para si toda a fúria dos que haviam chegado. Nesse momento, a menina fez algo que ninguém esperava. Deu um passo à frente, saindo da sombra protetora do Apache, e ergueu o pulso mostrando a marca da meia-lua. Fez isso sem medo, como quem atira uma pedra a um rio para provocar ondas. Os cavaleiros detiveram seu avanço, e em seus rostos surgiu algo que não era apenas cobiça, era reconhecimento. O homem da cicatriz murmurou algumas palavras em voz baixa, e os outros dois cavaleiros desmontaram. O metal das esporas tilintou contra as pedras, um som que perfurava o silêncio como um relógio contando os últimos segundos antes de um desastre inevitável. O Apache não moveu um músculo, mas em seu olhar havia uma clareza perigosa. Ele sabia que o que estava para acontecer não seria uma simples ameaça. O ar se tensionou como uma corda prestes a arrebentar, e cada segundo que passava entre a menina com o pulso erguido e os cavaleiros que se aproximavam parecia um passo a mais rumo a um abismo do qual ninguém voltaria igual. A poeira que os cavalos haviam levantado ainda flutuava no ar, desfocando os contornos das figuras e tingindo tudo de um tom ambarino que fazia os rostos parecerem mais duros, mais velhos, mais marcados pela vida e pela violência. O homem da cicatriz avançou um passo, e esse movimento bastou para que Nahel desembainhasse por completo a faca, girando-a entre os dedos com a mesma facilidade com que um homem brinca com uma moeda. O Apache, por sua vez, permaneceu imóvel, mas sua quietude não era passividade, e sim a calma controlada de alguém que conhece o momento exato de se mover e que entende que precipitar-se é tão perigoso quanto chegar tarde demais. Camila, de pé atrás deles, sentia a respiração se descompassar, mas suas mãos não soltavam a corda que ainda segurava, como se aquele pedaço de fibra fosse a única coisa que a mantinha ancorada a um sentido de controle. Ela via as costas largas do Apache, a postura baixa de Nahel, a figura pequena mas firme da menina, e entendia que,
Naquela formação improvisada, havia mais unidade do que em qualquer exército que já tivesse visto. Os cavaleiros desmontaram com movimentos rápidos e precisos, homens acostumados a não perder tempo com saudações nem advertências. O metal das esporas e o atrito das botas contra a brita soavam como presságios. O homem da cicatriz não tirava os olhos da menina, e quando falou, sua voz carregava aquela mistura de comando e ameaça que não precisa gritar para ser ouvida. Essa marca pertence ao meu povo, e o meu povo a quer de volta. A menina não disse nada, mas deu mais um passo à frente, tão perto que o sol iluminou por completo a meia-lua em sua pele. Foi então que o Apache falou, com a voz grave e baixa, como se as palavras viessem das profundezas da terra. O teu povo já teve a sua chance, e a desperdiçou. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som seco. O clique de uma arma sendo engatilhada. Um dos cavaleiros já apontava para o peito do Apache. Nayel reagiu no mesmo instante, avançando como um raio e lançando sua faca. A lâmina cortou o ar e cravou-se na madeira da coronha da arma, desviando o disparo que se perdeu no céu. O estampido retumbou nos ouvidos de todos, e foi o sinal que precisavam para que o choque começasse. O primeiro homem investiu contra a menina, mas o Apache moveu-se com a precisão de um predador. Um passo lateral, uma mão no ombro do atacante e um giro brusco que o lançou ao chão com tanta força que a poeira subiu em uma nuvem densa. Nayel, enquanto isso, enfrentava o segundo cavaleiro, esquivando-se dos golpes e desferindo cortes rápidos, procurando ainda não matá-lo, mas impedindo que avançasse. Camila, que até aquele momento permanecera imóvel, sentiu o instinto vencer o medo. Recuou apenas um passo para apanhar uma pedra grande do chão e, sem pensar, arremessou-a com força contra o homem da cicatriz, acertando seu ombro e obrigando-o a perder o equilíbrio. O Apache aproveitou o instante para se colocar entre ele e a menina, bloqueando qualquer tentativa de aproximação. Mas a menina não recuou. Com um movimento calculado, abaixou-se e pegou a faca que um dos homens havia perdido na queda. Segurou-a com as duas mãos, não como alguém que improvisa, mas como alguém que havia aprendido a fazer isso há muito tempo. Seus olhos, escuros e brilhantes, não eram os de uma vítima, mas os de uma testemunha disposta a se tornar protagonista. O homem da cicatriz olhou-a de cima a baixo e soltou uma risada rouca. Então é por isso que te querem tanto. Não apenas pela marca. O Apache deu um passo à frente, e a tensão atingiu seu ponto máximo. A poeira continuava a cair lentamente do ar, e cada partícula parecia suspensa em uma espera insuportável, como se até o mundo soubesse que o que estava prestes a acontecer mudaria o rumo de todos os presentes. Foi então que, sem aviso, um assobio agudo cortou o ar vindo de algum ponto distante, um som que nenhum deles esperava, e que fez o homem da cicatriz sorrir, como se já soubesse que as regras do jogo tinham acabado de mudar. O assobio prolongou-se no ar como um fio tenso, tão agudo que parecia cortar o silêncio que o confronto havia tecido ao redor da clareira. Não era o som de uma ave nem o de um homem chamando outro. Era um tom medido, repetido com uma cadência precisa, como um sinal combinado muito antes de qualquer um dos presentes estar naquele lugar. O Apache reconheceu-o de imediato, pois na juventude havia escutado o mesmo código entre tribos que comerciavam com armas roubadas e sangue alheio. Não precisava olhar para Nayel para saber que ele também o tinha entendido. Aquele assobio não significava advertência, mas sim cerco. A reação foi quase imperceptível, mas estava lá. O homem da cicatriz relaxou a tensão do ombro ferido e esboçou um meio sorriso torto, como se a situação tivesse deixado de ser um confronto arriscado para se tornar um jogo cujo desfecho já estava escrito. Os outros dois cavaleiros, ainda lutando com Nayel e se recuperando dos golpes, trocaram olhares rápidos, confirmando que tinham ouvido a mesma ordem silenciosa. E então, o ar mudou. O vento, que até aquele momento trazia o cheiro seco da terra revolvida, carregou-se de outro aroma, um que fez a pele de Camila arrepiar antes mesmo de compreender sua origem: couro velho, graxa de cavalo e fumaça de mecha queimada.
Do limite mais escuro da clareira começaram a surgir sombras montadas, uma após outra, até formar um semicírculo que fechava a saída para qualquer direção que não fosse o centro do confronto. Eram pelo menos uma dúzia, todos armados com lanças curtas, facões e rifles de cano longo. Alguns cobriam o rosto com lenços pretos. Outros não se davam ao trabalho de ocultar as feições endurecidas pela intempérie e pelos anos de saque. Camila sentiu o coração bater na garganta, mas o que mais a perturbou não foi o número de inimigos, e sim o fato de que entre eles havia duas figuras que reconheceu. Homens que havia visto na noite anterior no mercado clandestino, homens que tinham colocado preço na vida de qualquer criança que pudesse servir para alguma coisa. Lá estavam, olhando para ela com a mesma cobiça e desprezo, mas agora não precisavam esconder suas intenções. O Apache deu um passo em direção à menina, interpondo-se de forma natural, e falou em voz baixa, apenas para que ela ouvisse. Quando eu disser, corres, e não olhes para trás. Mas a menina não respondeu com obediência cega. Em vez disso, firmou ainda mais a faca nas mãos, e fixou o olhar em um dos homens recém-chegados. Camila seguiu aquele olhar e viu como o desconhecido, um homem alto com uma trança grisalha caindo sobre o ombro, se remexia desconfortável sob o peso daqueles olhos. Foi então que ela entendeu que a menina o conhecia, e que essa ligação, fosse qual fosse, não era amistosa. O homem da cicatriz ergueu a mão, e o semicírculo de atacantes fechou-se ainda mais. Não queremos matá-los, disse, com a voz carregada de uma falsa cordialidade que cheirava a engano. Só queremos o que é nosso. O Apache não respondeu, mas suas mãos começaram a se mover de forma sutil, ajustando o couro que prendia o cabo de seu machado, calculando distâncias, medindo a velocidade de cada possível atacante. Nayel, por sua vez, havia girado o corpo apenas o suficiente para cobrir a retaguarda, mantendo sempre Camila em sua linha de visão, como se soubesse que, em uma emboscada, os segundos não eram medidos em respirações, mas sim em mortes evitadas. A menina falou então, e sua voz não era a de uma criança indefesa, mas a de alguém que carregava um conhecimento pesado demais para sua idade. Se me levarem, não encontrarão o que procuram. A frase caiu como uma pedra em um lago silencioso. O homem da cicatriz inclinou a cabeça, estudando-a, e por um instante suas feições revelaram uma surpresa quase imperceptível. Mas foi o da trança grisalha quem realmente reagiu. Avançou um passo, retirando o lenço que lhe cobria parte do rosto, revelando uma cicatriz curva que ia da sobrancelha até o canto dos lábios. Você... disse com um tom que misturava raiva e temor. Você deveria estar morta. Camila sentiu o ar se comprimir ao redor dessas palavras, e o Apache virou levemente a cabeça em direção à menina, buscando em seu rosto uma resposta que ela não deu. Em vez disso, seus dedos se fecharam com mais força ao redor da faca, e sua postura mudou sutilmente, como se a qualquer momento fosse ela quem iniciaria o ataque. Naquele segundo suspenso entre a tensão e o rompimento, algo ficou claro para todos. Aquela menina não era simplesmente uma órfã que uma viúva havia comprado para escondê-la do mundo. Ela era o centro de uma história que nenhum deles compreendia completamente, mas cujo desfecho estava prestes a ser escrito a sangue e fogo. O homem da cicatriz voltou a erguer a mão, e dessa vez, o gesto foi o sinal para que 2 de seus homens desmontassem, avançando com armas em punho. Foi então que o Apache, sem tirar os olhos deles, murmurou 3 palavras que Nayel entendeu imediatamente. Agora começa tudo. E, como se o universo estivesse esperando essa ordem, o primeiro disparo rasgou o ar. O primeiro tiro não foi um ato isolado, mas o início de uma sinfonia brutal em que cada nota era pólvora, gritos e aço contra aço. A bala assobiou a centímetros do rosto do Apache, arrancando uma lasca da rocha atrás dele, e aquele som seco e cortante agiu como um sino invisível que rompeu o último fio de contenção que mantinha todos os presentes unidos naquele descampado. Num único movimento fluido, o Apache avançou,
desembainhando seu machado com uma velocidade que parecia impossível para um homem de sua idade e tamanho. A lâmina, escurecida pelo uso, encontrou carne antes que o primeiro atacante pudesse reagir, e o golpe, preciso e devastador, o derrubou sem lhe dar tempo sequer de gritar. O cheiro metálico do sangue recém-derramado misturou-se à poeira levantada pelo movimento dos cavalos, tornando o ar denso, difícil de respirar. Niall, que havia permanecido com a faca baixa e o olhar atento, girou para seu flanco direito ao ver dois homens tentando cercá-lo. Não esperou que se aproximassem totalmente. Em vez de recuar, avançou de forma agressiva, lançando uma estocada baixa que atingiu um deles na parte interna da coxa, fazendo-o cair entre gritos. O segundo, desconcertado pela rapidez do movimento, mal teve tempo de erguer o facão antes que Niall o empurrasse com o ombro, desequilibrando-o o suficiente para tirar-lhe a arma com um giro seco de pulso. Camila, paralisada por apenas um instante, sentiu que cada músculo se contraía ao ver os atacantes avançando em ondas. A menina, no entanto, não hesitou. Abaixou-se, pegou um punhado de terra e cinza da fogueira apagada e lançou diretamente no rosto do homem da trança grisalha que se aproximava. Ele rosnou, momentaneamente cego, e isso foi tudo o que ela precisou para mover-se com agilidade surpreendente para o lado onde a vegetação se abria apenas o suficiente para permitir a passagem de um corpo pequeno, mas não foi longe. Uma mão grande e áspera a agarrou pelo braço, erguendo-a do chão como se fosse um galho seco. Era o homem da cicatriz, que havia permanecido na retaguarda, observando cada movimento com a paciência de um caçador que espera o momento exato de fechar a armadilha. Sua voz, grave e gélida, cortou o tumulto da batalha. Chega de jogos. Aquele instante de distração quase lhe custou a vida, pois o Apache, ao ver a menina capturada, lançou-se contra ele com uma determinação que parecia mais instinto do que pensamento. A distância entre eles era curta, mas os atacantes se interpuseram, formando uma barreira de corpos que o obrigava a abrir caminho à força. Cada golpe de seu machado era um rugido contido, cada passo à frente um desafio à própria morte. Niall tentava acompanhar seu avanço, mas a pressão sobre seu flanco aumentava. Os homens armados com rifles disparavam às cegas, sem se importar se suas próprias fileiras estavam na linha de tiro. O ruído ensurdecedor das detonações fazia o chão vibrar, e cada impacto nas rochas levantava fragmentos que cortavam a pele como pequenas lâminas. Foi então que a menina, pendurada no braço do homem da cicatriz, gritou algo que gelou o sangue de todos os que ouviram. Não foi um pedido de socorro nem um clamor por ajuda. Foi uma frase clara, firme, pronunciada na língua antiga, que apenas os anciãos da tribo Apache ainda recordavam. Eu sou a chave da promessa quebrada. O eco dessas palavras pareceu deter tudo por um segundo. Até o homem da cicatriz afrouxou o aperto, como se o que acabara de ouvir tivesse despertado uma lembrança que preferia manter enterrada. Os atacantes, confusos, trocaram olhares rápidos, e alguns recuaram um passo, murmurando entre dentes palavras que soavam mais como superstição do que lógica. O Apache aproveitou essa brecha na tensão para abrir caminho, diminuindo a distância entre ele e a menina. Seu olhar não era o de um guerreiro em combate, mas o de um homem que compreendia, talvez pela primeira vez, o verdadeiro valor do que estava defendendo. Não se tratava apenas de proteger uma vida, mas de salvaguardar algo que, se caísse em mãos erradas, poderia mudar o destino de mais pessoas do que qualquer um ali podia imaginar. Mas, justamente quando estava a poucos passos de alcançá-la, um disparo soou mais forte que todos os anteriores, e a menina soltou um grito abafado. O tiro reverberou pelo descampado como se a própria terra tivesse sido ferida. Por um instante eterno, tudo parou. A poeira ficou suspensa no ar. Os gritos se calaram em um silêncio espesso, e até o sol, que surgia timidamente no horizonte, pareceu hesitar antes de continuar sua ascensão. A menina, ainda no braço do homem da cicatriz, havia recebido o impacto no ombro, não no coração, mas o fio de sangue que começou a escorrer por sua pequena túnica acendeu no Apache algo que ia além da ira.
Era uma determinação que não buscava glória nem vingança, mas justiça, aquela justiça áspera e silenciosa, que só conhecem os que sobreviveram à traição vezes demais. Com um rugido que não era humano, mas ancestral, o Apache lançou-se sobre o homem da cicatriz. E nessa corrida não houve arma nem força que pudesse detê-lo. O fio de seu machado descreveu um arco perfeito, e o impacto soou como um tambor de guerra anunciando o fim. O atacante caiu de joelhos soltando a menina, e seu rosto, marcado pela velha cicatriz, distorceu-se em uma mistura de surpresa e derrota antes de tombar de vez. Nayel correu imediatamente, pegando a menina antes que tocasse o chão. Suas mãos, firmes mas trêmulas, contiveram a hemorragia, improvisando um curativo com um pedaço de tecido rasgado de sua própria camisa. A menina, com o rosto pálido, mas os olhos acesos, procurou o Apache e sussurrou algo quase inaudível: "Cumpra a promessa." Ele ajoelhou-se ao lado dela, suas mãos, calejadas pelo trabalho e pela guerra, segurando as pequenas mãos da menina com uma delicadeza que contrastava com a violência que acabara de exibir. Fitou-a nos olhos e assentiu. E nesse gesto não havia solenidade cerimonial, mas a força de um juramento que se sabe inquebrável. Os atacantes restantes, ao verem seu líder cair e perceberem a quietude feroz que agora emanava do Apache, começaram a recuar não com pressa, mas com o passo contido de quem teme que um movimento brusco desperte algo que ainda possa alcançá-los. A mata os engoliu um a um, e logo o descampado voltou a ser território do silêncio, quebrado apenas pela respiração ofegante dos que haviam sobrevivido. Camila então se aproximou. Seus passos inseguros, como se o peso do que acabara de acontecer recaísse sobre seus ombros. Ajoelhou-se diante do Apache e, com um tremor na voz que revelava tanto gratidão quanto medo, disse: "Não sei por que fez isso, mas sei que, a partir de agora, minha vida e a destas crianças está ligada à sua." O Apache não respondeu com palavras. Em sua cultura, as promessas verdadeiras não se dizem, se demonstram. Limitou-se a tomar a mão de Camila e colocar em sua palma o pequeno pingente azul em forma de meia-lua, o mesmo que havia guardado em silêncio por anos. O toque frio da pedra fez com que ela erguesse o olhar, buscando uma explicação. Mas tudo o que encontrou foi aquele olhar profundo, inabalável, que parecia atravessar as camadas mais densas do medo e da dúvida. "Isto não é meu", sussurrou ela. "Agora é", respondeu ele. E essas 4 palavras caíram como um selo invisível sobre um pacto que nenhum dos dois havia previsto, mas que já estava firmado. O sol, enfim livre das sombras, começou a tingir de vermelho as rochas e a areia, e aquele vermelho não era o do sangue derramado, mas o de um amanhecer que anunciava uma nova etapa. As 3 crianças se agruparam ao redor de Camila, agarrando-se à sua saia, e ela, instintivamente, abraçou a todos, como se seu corpo pudesse se transformar em muralha. O Apache afastou-se alguns passos, olhando para o horizonte. Não era uma despedida, mas sim uma distância necessária. Havia batalhas que ainda precisava travar longe deles, e inimigos que não descansariam. No entanto, sua sombra projetada junto à de Camila e das crianças no chão ficou como prova silenciosa de que, a partir daquele dia, seus destinos estavam entrelaçados. Quando finalmente se virou para partir, Camila o chamou, e ele parou sem olhá-la. "Isto é um resgate?" perguntou ela. Não respondeu ele, com uma voz que parecia carregada de séculos. "Com moça, isto é o começo da sua liberdade." E então, com um último olhar para o céu vermelho que ardia sobre eles, o Apache seguiu seu caminho, deixando para trás um descampado marcado pela violência, mas também pela promessa de que, enquanto ele vivesse, ninguém voltaria a colocar um saco sobre a cabeça de uma criança para ocultar seu nome ou seu destino. Camila, de pé, observou enquanto sua figura se fundia com a paisagem, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não estava fugindo, mas avançando. A menina ferida, apoiada contra seu corpo, sussurrou algo que ela mal conseguiu ouvir. "Agora somos livres." E naquele instante, enquanto o vento varria as pegadas na areia, Camila soube que aquela cena ficaria gravada em sua memória
não como um momento de medo, mas como o dia em que o deserto, testemunha eterna, viu uma viúva, 3 órfãos e um apache solitário cruzarem juntos a fronteira invisível entre a sobrevivência e a vida. Se esta história deixou uma marca na sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor, para que saibamos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas chances. E inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.